Nesse exercício nos foi dado um cubo com medida de 30 centímetros, mas com um possível erro dessa medida de 0,1 centímetros, ou seja, esse valor de lado do cubo ele pode ser qualquer valor entre o intervalo 29,9 e 30,1, ou seja, 0,1 para mais ou para menos. E nós vamos utilizar diferenciais para estimar o erro máximo, o erro relativo e o erro percentual no cálculo tanto da sua área superficial e do seu volume. Porém, primeiramente, nós vamos fazer todos esses cálculos com um valor real, sem utilizar diferenciais. E por que nós vamos fazer isso? Porque isso vai trazer um entendimento desse problema muito maior. Vamos começar falando da área superficial desse cubo. Um cubo é formado por 6 faces idênticas e sendo L a medida da aresta desse cubo, nós sabemos que a área superficial é igual a 6 vezes L ao quadrado, dado que cada face ela é composta por arestas com medida L. Então, por exemplo, esta aqui é uma das faces desse cubo. Nós sabemos que o valor do lado do cubo ele varia entre 30,1 centímetros e 29,9 centímetros. Isso porque a variação de L ela nunca é maior do que 0,1 centímetro ou menor do que menos 0,1 centímetro. Novamente, nós sabemos que a área superficial de um cubo é dado por 6 vezes L ao quadrado. Sendo assim, esboçando o gráfico da função área por lado, nós temos uma equação de segundo grau, ou seja, uma parábola, e nesse caso, uma parábola que passa pela origem. Valores negativos de L não nos interessam e nós sabemos que o lado vale 30 centímetros com uma variação de 0,1 para mais ou para menos. Se a medida do nosso lado do cubo fosse exatamente 30 centímetros, nós teríamos uma área de 6 vezes 30 ao quadrado, que é igual a 5.400 centímetros quadrados. Caso ela fosse 29,9 e 30,1, nós teríamos os valores, respectivamente, de 5364,06 e 5436,06. Portanto, nosso erro máximo seria de 5.436,06 menos 5.400, ou seja, 36,06 centímetros quadrados para cima ou para mais, e aqui para menos nós teríamos essa diferença aqui de 5.400 menos 5364,06, que é igual a 35,94 centímetros quadrados. Nós poderíamos também, sem utilizar o gráfico, dizer que, dado que o lado varia entre 29,9 e 30,1, a área superficial, que é 6L ao quadrado, ela varia entre 30,1 ao quadrado vezes 6, 5436,06 centímetros quadrados, 29,9 ao quadrado vezes 6, 5364,06 centímetros quadrados. Lembrando que 6L ao quadrado é a área superficial. Você poderia também chamar esse valor de área superior e área inferior e marcá-los também no gráfico da seguinte forma. Portanto, até agora nós descobrimos que com essa variação do lado, da medida do lado do cubo, nós poderemos errar para cima 36,06 centímetros quadrados ou para baixo 35,94 centímetros quadrados no máximo. O que poderia ser dito da seguinte forma: nós podemos subestimar o valor da área superficial em 35,94 centímetros quadrados ou sobreestimar em 36,06 centímetros quadrados. Lembrando que esses aqui são valores exatos, sem utilizar diferenciais. Vou colocar aqui sem a utilização de diferenciais. Esse aqui então é nosso erro máximo, e aí você deve estar se perguntando, tudo bem, o erro máximo nós já temos, mas como é que nós calculamos o erro relativo e o erro relativo percentual? Bom, o erro relativo ele é o quociente entre o erro e o valor real, ou seja, erro sobre valor real. Valor real do quê? Valor real da área superficial. Nós sabemos que o valor real da área superficial, caso não existisse nenhuma imprecisão nessa medida, ele seria 6 vezes 30 ao quadrado. Colocando aqui os nossos erros no numerador dessas frações, nós temos 35,94 sobre 6 vezes 30 ao quadrado e temos
menos 36,06 sobre 6 vezes 30 ao quadrado. Lembrando que dizer que subestimar em 35,94 é o mesmo que errar para menos 35,94 e sobreestimar, claro, para mais 36,06. Eu coloquei esses sinais para que a gente possa utilizá-los também no próximo cálculo. Aqui nós temos um valor negativo de erro, erro relativo, e aqui um valor positivo, um erro para menos e um erro para mais. Esses quocientes são, respectivamente, 0,0066556 e 0,0066778. Portanto, valores bem próximos. Terminamos aqui o erro relativo e agora o mais fácil, o erro relativo percentual, que nada mais é que o erro relativo multiplicado por 100, ou seja, 0,0066556 vezes 100, 0,66556%, e aqui a mesma coisa, 0,66778%. Nós terminamos agora todos os cálculos sem a utilização de diferenciais, que não é o que é pedido nesse exercício. Portanto, nós ainda não começamos o exercício, mas aqui essa introdução serviu para trazer uma compreensão muito mais interessante para esse exercício. Lembrando que nós vamos fazer a mesma coisa depois para o volume. O que muda utilizando diferenciais? Com a utilização de diferenciais, nós trocamos a informação de que existe um possível erro de medida de 0,1 centímetros para dl, que é o erro na medida do lado desse cubo, ele é igual a mais ou a menos 0,1 centímetro. A maioria dos livros interpreta dl como uma variação nessa medida do lado, portanto, não colocando esse mais e menos. Nós vamos fazer a mesma coisa aqui, vamos colocar dl apenas como 0,1 centímetro. Lembrando que essa é uma variação na medida de L, ou seja, uma possível imprecisão na medida do lado. Eu vou apagar aqui também algumas outras informações que serão ou diferentes ou que nós não iremos utilizar agora. E daqui, parece que sobrou pouca coisa, e de fato sobrou pouca coisa, porque a utilização de diferenciais simplifica bastante o nosso trabalho. Nós vamos partir aqui da nossa equação A igual a 6L ao quadrado, ou da nossa função área, e nós vamos derivar A em função de L. dl é igual a derivada de 6L ao quadrado, 12 vezes L, ou, reescrevendo, dA é igual a 12 vezes L dl. E por que nós calculamos dA? Porque esse é exatamente o nosso erro máximo. O erro máximo é uma variação na medida de A, na medida que nós temos uma variação aqui na medida de L, ou seja, dA é igual a 12L dl. Dessa forma, a variação é dada dessa forma, 12 vezes o lado vezes essa imprecisão na medida do lado. O erro máximo, dA, é igual a 12 vezes 30 vezes dl, que é igual a 0,1, que é igual a 36 centímetros quadrados. Comparando com os valores que nós tínhamos anteriormente, nós temos de fato algo próximo do real, ou seja, 36 centímetros quadrados. Lembrando que essa variação pode ser para menos ou para mais. Já o erro relativo, ele também é dado pela variação de A sobre o valor real da área, caso não existisse qualquer imprecisão. Portanto, nós temos o 36 obtido anteriormente sobre 6 vezes o lado ao quadrado, a área real, ou seja, aqui nós temos 0,00666666, que também é muito próximo do obtido anteriormente. Partindo agora para o erro relativo percentual, nós temos o dA sobre A vezes 100, que é igual a 0,6%. Temos aqui os nossos três valores de erros e, novamente, esse método é muito mais simples de ser utilizado do que o anterior e a sua precisão ela é bastante interessante. Agora nós vamos pular para os cálculos de erro na medida do volume. E somente fazendo esses cálculos agora através de diferenciais, sem perder tempo fazendo o cálculo real. Partindo para os erros relacionados ao cálculo do volume, nós sabemos que o volume de um cubo é dado por lado vezes lado, ou aresta ao cubo. Portanto, dV dl, a derivada de V com relação ao lado, é igual a 3L ao quadrado, o que pode ser reescrito como dV igual a 3L ao quadrado dl. Lembrando que o lado ele é igual a 30 centímetros e dl igual a 0,1 centímetro, nós temos que o erro máximo, que é dado por dV, é igual a 3 vezes lado ao quadrado vezes
dl, que é igual a 270, agora cuidado com a unidade de medida, centímetros cúbicos, dado que nós estamos falando de volume. Já o erro relativo, ele é dado por dV sobre o valor de V real, caso não existisse qualquer imprecisão na medida, ou seja, o nosso dV, calculado anteriormente, 270, sobre lado ao cubo, sobre 30 ao cubo, que é igual a 0,01. E por fim, o erro relativo percentual, dV sobre V vezes 100, que é igual a 0,01 vezes 100, que é igual a 1%.